Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Freire e nós estamos iniciando aqui mais uma aula do projeto Rede Educa em parceria da Fundação Rede Amazônica com o CIEAN, que são as empresas aqui do distrito. Ao longo dessas aulas do projeto, a gente vai estar falando sobre sustentabilidade, sobre governança, sobre o social e sobre como as empresas inseridas nesse campo da sustentabilidade podem ajudar as comunidades próximas com projetos sociais. Durante as aulas, especialistas, professores, mestres vão estar trazendo aqui assuntos importantes que vão nortear você para um futuro de qualidade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ESG, que é uma sigla importantíssima e que a partir de agora é necessário que as empresas entendam e comecem a aplicar o ESG no seu sistema de trabalho. A partir de agora você fica então com mais uma aula do nosso Rede Educa. Você sabia que 91% das empresas que estão na Ibovespa, Bolsa de Valores do Brasil, já declaram práticas de ESG? Pois é, isso tudo para dizer para você que ESG não é moda e nem é apenas uma tendência. Veio para ficar e cada vez mais vai ser exigido das empresas. Eu sou Lore Kotinski, doutora em formação em comunicação em plataformas digitais com pesquisa e consultoria em ESG em mídias sociais e eu estou aqui para te explicar, afinal de contas, o que é essa sigla ESG. E eu te conto, ESG é uma sigla que significa em inglês Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança. Mas como é que surgiu? Surgiu lá em 2004, quando a Organização das Nações Unidas chamou as 88 maiores empresas na época para dizer o seguinte: a gente vai continuar desenvolvendo economicamente o mundo, os diferentes continentes, mas a gente precisa olhar com mais cuidado a forma de produção, porque a gente está impactando demais nos recursos naturais do planeta. E o que são esses recursos naturais? Tudo que a gente precisa para viver e para produzir bens e serviços. Água, solo, subsolo, ar, todos os vegetais e todos os animais que a gente consome na nossa cadeia alimentar. E aí ficou pactuado entre essas 88 empresas, maiores empresas do mundo, que deveriam se ter práticas de sustentabilidade de fato na cadeia produtiva e comercializadora das indústrias e das empresas, mais responsabilidade social, ou seja, práticas sociais que valorizassem mais os trabalhadores, mas também o consumidor final, e também governança. E a governança, ela trata da ética nas relações comerciais, ela trata da transparência e ela trata também dos processos internos da empresa, que é o chamado compliance. Então, o ESG é um conjunto de boas práticas que promove o desenvolvimento, porém de forma sustentável. E isso é tão importante que este ano, e você já viu em aula aqui, a Zona Franca de Manaus tem um programa chamado Zona Franca mais ESG, que foi lançado em parceria da Suframa com o Centro da Indústria do Amazonas. E já tem mais de 20 empresas que já integram esse programa, de forma que elas estão não só declarando que já praticam de ESG, mas também começando a praticar ESG. Mas vamos falar mais um pouquinho do que é ESG e por que ele é tão importante? Vou dizer para você que o ESG, ele tem várias importâncias, mas eu vou te mostrar primeiro o que a gente vai aprender nas duas aulas que eu vou dar para vocês, essa de hoje e a próxima. A gente vai entender o que é ESG, definição de conceitos, a importância, benefícios de implementar essas políticas. A gente vai conhecer de pertinho o pilar ambiental, porque o pilar social serão outras aulas com outro colega. E a gente vai entender também como é que a gente implementa o ESG. Então, para começar, quais são os benefícios de implantar ESG? Os benefícios são para dois tipos de públicos. Tem os benefícios para os stakeholders internos e os benefícios para os stakeholders externos. Mas o que são stakeholders e o que é interno e externo? Stakeholders são todas as pessoas envolvidas
num comércio, numa indústria ou num processo comercial ou industrial. Então, os donos da empresa, os colaboradores da empresa, os acionistas da empresa, os fornecedores da empresa, esses são chamados de stakeholders internos. São pessoas que fazem parte do contexto da empresa e que, portanto, precisam estar inseridas na comunicação, na informação e nas práticas de ESG. Só para você ter uma ideia, hoje, mercados como a União Europeia e até a Ásia exigem que toda a cadeia de fornecedores de uma empresa também pratique ESG. É o chamado supply chain sustentável e isso é super importante, por isso que as empresas estão cada vez mais praticando. E o que são os stakeholders externos? Os stakeholders externos, eles são todo o consumidor final e a sociedade como um todo que é impactada pelo negócio que eu pratico, seja na fase de produção, seja na fase de comercialização. Então, quando eu falo de importância do ESG para empresas, eu falo de gestão de riscos, como é que eu integro considerações de ESG para reduzir, por exemplo, o risco de desastre ambiental ou de fiscalizações, ou questão como regulatórios, ou danos à reputação e até interrupções de fornecimento. Sim, porque quando eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou com toda a minha documentação em dia. Quando eu estou fazendo práticas mais sustentáveis, eu não corro o risco, por exemplo, de poluir o meio ambiente ou de degradar uma área que não podia ser impactada com o meu negócio. Além disso, para as empresas, o ESG agrega valor reputacional e valor na marca. Uma empresa que declara práticas de sustentabilidade, ela tem 30% mais chance de vender mais seus serviços ou produtos do que as empresas que não praticam. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da Anshan do ano passado mostrou que 71% dos consumidores da geração Z preferem comprar de empresas que declaram e de fato praticam sustentabilidade. Além disso, a ESG traz também inovação para as empresas, porque você consegue, por exemplo, com a transição energética, reduzir o custo que você gasta com energia em até 80%. E você pode simplesmente criar uma fazenda de energia solar, colocar placas na sua indústria ou simplesmente comprar energia limpa do mercado livre de energia, além de outras soluções muito inovadoras e que não passam por transição energética, como a de tratamento de resíduos, parcerias com a associação de catadores ou cooperativas. Isso reduz o custo que você paga para empresas recolherem o seu lixo reciclável e você ainda beneficia a comunidade. Então, lembrando, esses são os benefícios de práticas de ESG para empresas. Mas e quais são os benefícios de práticas de ESG diretamente para o resto dos envolvidos nesse contexto, que são investidores? Eles estão cada vez mais interessados em investir em empresas mais seguras, que têm menos riscos e que têm melhor reputação no mercado. Para os funcionários valorizam cada vez mais trabalhar em empresas que são social e ambientalmente responsáveis. Sabe aquele funcionário que fala assim, essa empresa não me dá o vale alimentação? Não é sobre isso. É o funcionário que olha para a empresa e diz, essa empresa respeita a diversidade de gênero. Essa empresa me respeita como pessoa, independente de eu ser um colaborador dela. Essa empresa me dá espaço para eu ser inovador e criativo, me dá condições adequadas de trabalho. E isso é uma empresa que pratica ESG. E para os clientes, como eu já disse, os clientes estão cada vez mais propensos a comprar de empresas e marcas que fazem práticas de sustentabilidade e também de responsabilidade social. Então o ESG, ele é um grande ganha-ganha. Mas afinal de contas, no pilar ambiental, que é o E do ESG, o que dá para fazer? O que eu, como empresa, posso fazer? O que quer dizer o pilar ambiental? O pilar ambiental do ESG está relacionado a, por exemplo, redução do impacto das mudanças climáticas, redução do desmatamento ou regeneração de áreas degradadas, redução de poluição e gestão de resíduos, que são os tratamentos para onde eu estou mandando o meu lixo, o que eu estou fazendo com o meu lixo. O meu lixo pode me render dinheiro. Só para você ter uma ideia, o Brasil recicla mais de 90% de todo o alumínio produzido, de latinhas a outras peças. E no ano passado, o Brasil faturou 88 milhões de dólares só vendendo alumínio reciclado. Além disso, quando eu tenho uma produção
seja para comércio, seja para a indústria, mais eficiente, eu impacto menos no recurso natural que eu estou utilizando do planeta. E ainda eu preciso estar totalmente regulado ambientalmente, com todas as leis, licenças e todas as regulações que o mercado local onde eu atuo prevê. Então, quando eu falo de desafios ambientais atuais e quando eu falo de pilar ambiental, eu falo de olhar para isso, transição energética, descarbonização, mas também regeneração. Por fim, eu quero dizer para vocês que o pilar ambiental traz oportunidades, redução de custos, inovação, acesso a mercados internacionais, vantagem competitiva e atração de talentos. Tudo que eu já falei, né? O que a União Europeia e a Ásia espera, por exemplo, a redução do valor na conta de energia, reuso de água pode me dar até 40% na redução da minha conta de água, acesso a novos mercados, vantagem competitiva e atração e retenção de talentos. Se você quiser saber mais sobre a ESG e sobre outros assuntos de interesse da indústria, você tem que continuar ligado aqui no Rede Educa. Até a próxima! E foi isso, eu espero aí você de casa que tenha aprendido bastante com os dados, com os conceitos e com tudo que foi passado aqui durante essa aula. Entender sobre ESG é importantíssimo nos dias de hoje, sobre o meio ambiente, sobre o social, sobre a governança e principalmente entender que a sustentabilidade é primordial para os próximos anos e as empresas estarem inseridas e entender como funciona esse sistema é primordial. Mas eu quero te convidar ainda a continuar com a gente, essa foi apenas a segunda aula, nós teremos muito mais aulas aqui para você de casa, então fica com a gente, esse projeto do Rede Educa em parceria com o CIEAN, que traz muitas informações. A gente vai ter aqui uma série de professores, gestores, pessoas capacitadas que vão estar trazendo para você de casa todos os assuntos voltados à sustentabilidade, resíduos sólidos, governança. Fica com a gente, te espero na próxima aula.